Olá, seja bem-vindo ao Conexão Empresarial, programa da CDL de Campo Bom, um espaço reservado para o empreendedorismo. E sempre temos pessoas especiais convidadas aqui, hoje não é diferente. Estamos aqui com o Fernando da Hofer Contabilidade. É uma satisfação recebê-lo aqui, Fernando. E esse é um espaço do empreendedorismo que serve também para trazer conhecimento, né, todos o empresário que busca aperfeiçoar seu trabalho, ele traz o conhecimento e também leva o conhecimento. É uma troca mútua, né, onde a gente traz muito conhecimento para toda a comunidade aqui de Campo Bom. E esse programa tem o patrocínio da ViaCred Alto Vale, é o nosso apoiador aqui, constante, na cidade de Campo Bom, nesse programa e em todos os eventos aqui. Então, um agradecimento especial à ViaCred Alto Vale. Fernando, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui. Sim. Você é uma pessoa muito especial que a gente já conheceu há algum tempo aí, e agora mais ainda, a gente tem participado junto com a CDL, inclusive em encontros lá na Hofer, né, Uhum. Contabilidade, um espaço de network muito bom, muito legal e de muito aprendizado. Gostaria que tu te apresentasse então, seja bem-vindo, e depois pode escorrer um pouquinho como é que é o trabalho de vocês, como que vocês estão em Campo Bom, assim por diante. Sim. Obrigado, obrigado. Bom dia a todos, né. Fico feliz em participar, em estar aqui nessa casa, né, muito especial. Recebi o convite, disse: "Ó, tô ansioso para vir, para a gente poder trocar uma ideia". E, presidente, acredito muito nessa troca, nessa conexão, nesse network, nessa troca de ideias. E fazendo um trocadilho aqui, né, o contador diz que ao somar a gente multiplica, né. Você então a gente soma conhecimento e no final do dia, no final das contas, a gente tem mais conhecimento que nós tínhamos, né. A gente sai sempre grandiosos e evoluindo nessa parte, nessa troca. Bom, eu sou Fernando, sou contador, eu tenho a Hofer há 16 anos, agora em setembro a Hofer completa 16 anos de atividade. Eu já trabalho em contabilidade um pouquinho mais, né, um pouquinho mais tempo. Sou um cara jovem, né. Eu costumo dizer que eu sou jovem há mais tempo, né. Esse ano eu completei 40 anos, então, tô lá em Canoas, o pessoal diz que tem um grupo jovem lá, da Six Canoas, que lá o grupo jovem é jovem até os 40. Isso, aqui também. Aqui também. Então, viu, então tá lá, né, tá no regulamento, eu sou jovem, É. mas bacana. Enfim, então a gente tem empreendido, tem trazido isso para a contabilidade, um pouco de leveza, né, a parte técnica, né, que a parte técnica ela já é pesada, os impostos cada vez mais pesados nesse Brasil, né, e a gente está por vir aí a reforma tributária que vai mudar um pouquinho o cenário. Dorzinho de cabeça a mais. Veio uma dorzinha de cabeça, aí agora eu perco o resto dos cabelos da cabeça, mas enfim. Então a gente vem empreendido, vem trabalhado. O escritório ele vem numa crescente desde 2009, quando a gente abriu, né, a gente abriu, não tinha um ou 2 clientes, né, meu primeiro cliente foi a minha sogra com restaurante, né, a sogra foi lá, apoiou o projeto, enfim, e a gente começou a trabalhar. Hoje a gente está com um time de 17 pessoas lá na Hofer, né. Ano passado a gente resolveu apostar em sair de uma galeria comercial e ir para uma casa ampla, no movimento contrário, né. Gosto de dizer lá Aliás, um excelente espaço, né, que eu já estive visitando, né. isso, a gente fez eventos lá juntos, né, com a CDL, com a ViaCred, uma parceria muito boa, né, muito legal para nós todos. E eu acredito muito, presidente, nessa questão do associativismo, né, do cooperativismo também. Por quê? Porque sozinho a gente não faz nada, né, sozinho a gente não faz nada, não consegue avançar. Às vezes tu tem mais velocidade estando sozinho, empreendendo sozinho, e tendo um grupo de troca de ideias ali, tu consegue ir mais longe, né, ir mais longe e ficar se motivando, ficar trocando ideias, buscar energia, né. Às vezes um problema que eu tenho aqui, você tem uma solução lá, né, às vezes eu estou passando, você já está passando por um problema que eu já passei, eu consigo te ajudar. Isso aí. Tem alguns grupos que a gente tem de empreendedores que a gente tem uma ferramenta lá que a gente chama de cadeira quente, né, a gente bota o empreendedor na cadeira quente, e ele senta ali e traz suas dores. "Ah, tô com problema de gestão de pessoas, formação de preço de venda, aí, ó, lá na minha empresa eu fiz tal coisa, lá na outra eu fiz isso, tem um amigo meu que teve uma situação assim". E aí naquela troca de ideias, a gente acaba
crescendo e se evoluindo, né. Então, por isso que eu gosto e compartilho muito da ideia do associativismo, do cooperativismo, né, porque junto a gente é mais forte, no final das contas. Exato. E essa questão é muito clara para a gente quando a gente percebe os efeitos imediatos que trazem, né. Uhum. Porque por mais que tu tenha um negócio bem-sucedido, talvez tu queira expandir, trazer um produto novo, lançar algo diferente, tu pode se apoiar naquele que já fez e já superou alguns obstáculos que tu nem precisa ter, Uhum. tu já continua dali para frente, porque ele já tem a solução para algumas coisas. E uma questão importante que agora voltando à questão contabilidade mesmo, Fernando, Uhum. e tu tem propriedade para falar muito bem sobre isso, que a contabilidade na verdade ela é uma ferramenta, uma solução para muitas empresas e empresários, né. Uhum. Mas ela tem que ser vista dessa forma. O que que acontece hoje? O trabalho hoje evolui assim como a minha área jurídica, ela evolui para um ponto de tu ser um parceiro efetivo da empresa, Uhum. estar presente para saber todas as dores da empresa e criar um mecanismo para que essa empresa tenha sucesso. Uhum. Não é simplesmente lançar livros contábeis. Eu sou do tempo do livro de papel ainda, né, Sim, lançar os livros contábeis, fazer a contabilidade tradicional. Hoje a contabilidade está num outro nível, né. sim. O empresário precisa estar, ligado constantemente com o profissional da contabilidade. É uma ferramenta estratégica. Como é que é para vocês hoje? Como é que vocês têm trabalhado isso com as empresas, com as parcerias, para se tornar esse braço a mais do empreendedor? É, a gente gosta de dizer lá na Hofer que a contabilidade pessoal, a contabilidade ela é uma parte da empresa, né. Hã, a maioria das empresas, né, ela tem a contabilidade terceirizada. As empresas grandes, né, multinacionais ou empresas de grande porte, ela tem a contabilidade interna. E o que que acontece? Nós de empresas de contabilidade, escritórios de contabilidade, né, nós somos uma parte da empresa. Então, pense bem como uma grande pizza, né. Nós temos lá o setor de produção, o setor de compras, o setor de financeiro, o setor de departamento pessoal, enfim. A contabilidade ela entra como uma parte, então ela faz parte, né, a parte fiscal, a parte contábil, ela faz parte do todo, do organismo da empresa. Para tanto, a gente tem que se comunicar com o financeiro da empresa, com o compras, né, com a parte do comercial. Então, a nossa proposta na nossa empresa é se comunicar com esse cliente, integrar essas informações para poder ter mais assertividade. Fazendo isso, o que que a gente faz? A gente extrai os dados dos clientes e joga no nosso sistema e faz as apurações de impostos. A parte de informações, né? A gente diz lá no escritório que nós temos 2 grandes frentes de atuação: a gestão de risco e a gestão estratégica, né. A gestão estratégica é onde a gente vai analisar todos os dados da empresa. É, performance, número. "Ah, olha só, o teu resultado nesse trimestre está em torno de 4, 5% tua margem de lucro, né. Ah, mas 4%, mas esse trimestre do ano passado era 7. Por que que reduziu?" Daí a gente vai lá, abre o DRE, o comparativo e consegue analisar. Por isso que a contabilidade ela é importante para a gestão, né. Às vezes o empresário, o empreendedor, a empreendedora no seu dia a dia, está preocupado em pagar a folha, em fazer gestão, ou algum problema com o fornecedor, de distribuição, a logística e tal, e acaba deixando o número, né. Que eu gosto de dizer que a empresa, ela até vive sem ter margem de lucro, tu trabalhar no negativo, mas ela não vive sem caixa. E às vezes o empreendedor vê que tem caixa, né, "Ah, tem caixa, tá tudo certo, tem banco lá, tem disponibilidade, tá tudo certo", mas ele não tem lucro, não olha a contabilidade, e o financeiro dele tá tucanado ali pagando contas e tudo mais. E aí nos números da contabilidade a gente consegue trazer isso à luz, né. Hã, a parte de tributos ali, por exemplo, tem uma carga tributária de 15, 16% na empresa. Se a gente não cuidar a nomenclatura de produtos, cuidar a parte de um planejamento tributário claro, eu posso trazer esses 16 para 21, 22%. E no final da conta, o empreendedor não consegue pagar isso, né. Então por isso que é importante a gente trazer esses demonstrativos contábeis, trazer esses números, né, deixar bem claro, jogar uma luz nisso e poder mapear as diretrizes, né, e poder trabalhar e ter os resultados. E às vezes a contabilidade dentro da empresa ela é vista como um vilão, quando na verdade ela é a solução, né.
porque o empreendedor sempre pensa nos custos, né. Uhum, Ele quer o custo menor possível e, às vezes, uma contabilidade comum, que eu digo comum, aquela antiga que fazia só os apontamentos ali e tal, não dava uma dica de como, uhum. porque hoje em dia existe até fórmulas de tu mudar um produto e ter uma tributação mais suave, Sim. né. E a gente está aí, na beira quase do precipício da reforma tributária. Eu digo precipício porque É. vai ser complicado, as pessoas não estão olhando ainda como Hum. deveriam olhar isso aí. E vai complicar muito, e inclusive com aumento de tributação, né, dependendo, tu não sabe. Por exemplo, na minha área de atuação, o ITCMD, que é o imposto de, a Uhum. gente diz imposto de inventário, mas é de Sim. causa-mortes e doação, Uhum. é uma incógnita que vai acontecer, que vai dar um salto. E assim como todas as outros tributos, possivelmente acontece isso. E se tu não tiver uma organização boa, uma boa gestão e um contador atuante que possa te dizer, fazer um planejamento tributário correto para ti, Uhum. tu pode quebrar, né. É isso aí, isso aí. Não tem margem, né. Os negócios hoje no nosso cenário regional, né, e no cenário nacional, né, os negócios eles não têm muita margem, né, estão espremidos, né. E aonde os negócios estão espremidos? Eles estão espremidos na carga tributária e no custo financeiro. Tá muito caro, né, nossa taxa de juros está muito Uhum. caro. E aí a gente tem que administrar e fazer a dança das cadeiras, os pratinhos, equilibrar os pratinhos que dá para fazer, né. Na parte tributária, se a gente não tiver essa organização, essa clareza nos números, não tem como pagar depois a conta, né. E o presidente muito bem sabe, na atuação na advocacia lá, que o grande sócio das empresas é o governo, né. Sim. Tem 2 coisas, né, Edilson, que a gente não deixa de pagar: o governo e reclamatória trabalhista. Isso não tem conversa. Sim. Tu vai Deixa até um tempo, mas depois tem que pagar. tem que pagar, tu vai ganhar um tempo, depois tu vai pagar, né. Então o que que acontece na parte fiscal e tributária? "Ai, meu imposto tá caro, eu fechei o olho". É muito comum o empreendedor fazer isso, né. "Ah, eu fecho o olho e deixo assim, depois eu vejo, primeiro precisa arrumar acertar o produto e arrumar o mercado, arrumar mercado. Arrumar fazer o produto, ter o produto certo e arrumar mercado para ele, depois eu acerto", né. "Aí eu tô pagando um ICMS a mais, tô pagando um IPI que talvez não precisava, tô descuidando os créditos de impostos e depois eu acerto". Só que esse depois não tem como acertar depois, Uhum. depois o custo é alto, né. Então, esse cuidado que a gente tem que ter num planejamento fiscal, né. "Ah, eu toco aqui, tu apura lá". Não dá, porque depois vem a conta e não tem como pagar essa conta, né. A gente teve alguns casos de clientes que viram de outras empresas, enfim, e tem muito profissional e profissional, né, na parte Exato. contábil, na parte de advocacia, e a gente vê uma miscelânea aí no mercado. Então, É os pseudo profissionais, né. pseudo profissionais, né, e eu vejo que tem muito amadorismo também, né. Uhum. Dentro do mercado. Então a gente tem que ver essa parte aqui, fazer um planejamento. Eu gosto de dizer para os clientes lá, presidente, que é o seguinte: tu chega em casa na tua família e diz assim: pessoal, vamos viajar", né. "Bah, bacana pai", bom, né, a esposa: "Bah, marido, legal, vamos viajar". "Sim, vamos sair hoje, passar o final de semana. Peguem todas as coisas e coloquem no carro, estamos saindo em meia hora". Bacana, todo mundo entra no carro. Tá, mas é pra onde eu vou? Vou pra serra ou vou pra praia? Né. Se eu vou pra serra, eu tenho que levar um tipo de roupa, se eu vou pra praia, eu tenho que levar outro tipo de roupa. Uhum. O que que geralmente o empreendedor faz? Ele abre a empresa e vamos viajar, né. E aí a gente, na contabilidade e na parte de advocacia também, tem que ir ajeitando o rumo depois, Hum. né. Então o que que a gente pode fazer? Fazer algumas diretrizes mínimas no início, fazer um planejamento: "Ó, a gente vai pra lá. Não, pra lá é 80 por hora nessas condições aqui". E a gente segue. "Ah, eu vou abrir uma empresa, vai ser um comércio, vai faturar na casa de R$ 200.000, eu vou ter 5 funcionários". Ah, beleza, então vai ser nesse formato, Hum. né. "Ah, vai ser X reais". Ah, vai ser uma lucro real, vai ser uma do simples. "Ó, mas se tu passar o faturamento aqui, tua margem de lucro for essa, ou for maior ou for menor, tem que ser outro rumo, né. Uhum. Tu vai pra serra, vai pra Gramado, ah, eu vou pela 116 ou vou por Taquara e Igrejinha? As 2 levam o mesmo caminho, mas uma tem uma rota diferente da outra. A parte contábil tributária é basicamente a mesma Hum. coisa, só que aí, na parte contábil tributária, não tem aquele recalculando rota, né.
Quando você vê, tem uma conta a mais pra pagar. tá lascado. E às vezes fica impagável, né. Tem que pagar, meu. E essa questão aí de as pessoas confundem um pouquinho, normalmente empreendedores, alguns empreendedores confundem o que é o seguinte: uma coisa o empreendedor tem que ter coragem e muitas vezes assumir uma coisa que tem risco, Uhum, mas ele assume, mas tem que ter um certo cálculo nesse risco. sim. Isso é diferente de tu começar sem rota nenhuma, como tu disse, joga as coisas no carro e sai. Tu pode sim empreender com risco, mas fazer um planejamento com isso. E aí é muito importante, eu sempre falo isso. Senta com o teu advogado e planeja a tua empresa e senta principalmente com o teu contador, Isso. para fazer um planejamento para que tu não tenha problemas. E isso, infelizmente não acontece, né. A gente quando vende o nosso peixe, a gente fala isso, pensa: "Ah, o cara quer vender o produto dele, o serviço Sim, dele". Na verdade a gente sabe o que que vai acontecer ali na frente. tá. As execuções fiscais, onde fica impagável, aí tu tem que fazer uma série de manejos ali para que as coisas não fiquem críticas e tu fecha as portas, né. Isso. E a contabilidade eu acredito que enfrenta bastante isso. Uhum. Mas, Fernando, hoje, por exemplo, eu quero conhecer a Hofer Contabilidade, eu quero saber como eu tenho um tipo de empreendimento, eu tenho um pequeno, um médio, um grande, como é que é hoje para mim acessar a Hofer? Como é que é? Vocês têm uns planos? Vocês fazem um estudo, um diagnóstico antes? Como é que funciona isso lá na Hofer? É. Hã, na Hofer, a gente tem a gente analisa o cliente, né, Uhum, o perfil do cliente. E eu gosto de dizer que na nossa empresa, lá na nossa contabilidade, a gente não analisa segmento de atuação, né. "Ah, eu trabalho com comércio varejista tal", né, indústria eu não pego, serviço eu não pego. A gente é generalista na parte de atividades, né, daquilo que o empreendedor faz. Mas a gente tem uma seleção de perfil de empreendedor e empreendedora, né. Então, é um cara que não gosta de fazer as coisas certas, é um cara que gosta de correr muito risco, é um cara que não está adepto a mudanças. Esse perfil de empreendedor a gente não gosta muito de trabalhar, né, porque a gente sabe que vai ter dificuldades, hum. né, tem muito risco, Tem responsabilidade. tem responsabilidade, nós somos corresponsáveis, né, na Uhum. parte tributária, enfim. Então a gente analisa um perfil de empreendedor, né, ah, já é um perfil que está adepto a mudanças, é um perfil que quer implementar melhorias na empresa, né, seja na parte fiscal, na parte tributária, na parte trabalhistas, que está adepto: "Não, beleza, entendi que tem que fazer por esse caminho, mas eu vou ter que fazer aquele". E aí entende o risco, né. Uhum. A gente tem, um protocolo dentro da Rofer que é o atendimento show, né, tem todas as mesas lá dos funcionários têm isso. O que que é o atendimento show? O funcionário ele tem que entender qual o problema do cliente, né. "Tá, mas qual o problema teu? O que que aconteceu?", né, vem uma fiscalização, vem uma autuação, né, o teu funcionário não veio trabalhar, ele pediu demissão, entender, fazer um mapeamento ali. Depois a gente tem que passar para o cliente o que que deve ser feito, né. O que que a legislação permite, o que que as 4 linhas, né, e a gente é pautado em regra fiscal, tributária e trabalhista. Tá no regulamento, pode fazer, não tá, não pode fazer. Mas nem sempre dá para fazer o que tá no regulamento. Exato. Às vezes a gente tem que dar um jeito, Não pode ser engessado. não pode se engessar. Então depois de mapear o que deve ser feito, a gente vai para uma segunda estágio que é o que pode ser feito, que é diferente, né. E aí depois do que pode ser feito, a gente vai para um gerenciamento de risco. "Ó, tá aqui, o problema que tu pode ter é esse", né. Então nesse modelo, nesse padrão de atendimento, a gente procura clientes que consigam se encaixar nisso. Uhum. A maioria dos empreendedores que veem o mercado, que qualificam o risco, que pensam em empreender e prosperar, eles já têm uma cabeça mais aberta, né, eles estão propensos a isso. Não necessariamente o empreendedor tem que ter uma formação em contabilidade fiscal, essa é É, a nossa parte, claro. né. Mas lembre da como eu falei da questão da pizza lá, né, nós somos uma parte num todo. O gestor e aí quando eu falo gestor, não necessariamente é um dono de média empresa, grande empresa, o dono de uma merceariazinha, né, ele, a mulher e o filho que trabalham. Pequeno, a gente tem cliente pequeno, a gente tem cliente MEI, Uhum. não tem só cliente grande, né, a gente tem cliente de vários portes. Só que esse gestor pequenininho lá, que tem uma empresa pequena familiar, ele entende: "Ó, não vou tirar nota de tudo, mas pode dar um problema ali".
eu sei, né, senão minha alíquota do Simples de 5 vai para 10, eu não consigo pagar 10, mas ele faz gerenciamento de risco, né. Então a gente faz esse mapeamento com o cliente para ele poder entender, né. Então é nesse formato que a gente atende e aí a gente vai captando clientes, né. Faz alguma coisa de evento, está sempre Hum. circulando, está aqui na casa, participa na CI, participa na Six também, e aí vai indo e vai buscando, né. Ontem nós estávamos na Agas, que é a feira dos mercadistas lá em Porto Alegre, circulando, a gente encontrou pessoas que a gente viu em outros momentos, "Ah, vamos marcar uma reunião", e aí a gente vai buscando mercado, vai conectando. É, perfeito, porque, essa questão de o network é importante, e essa situação ali do empreendedor ali, eu costumo dizer também o seguinte, ó, tu vai contratar o especialista em informática, Uhum, tu deixa o especialista em informática fazer teu trabalho, tu cuida do teu, porque, uhum, essa coisa de tu contratar o profissional, porque tu confia que ele vai te resolver o teu problema, então, uhum, a contabilidade não é diferente, o direito não é diferente, enfim, todas as áreas não é diferente, então tu precisa confiar naquele profissional e hum. fazer o que é o do teu conhecimento, né, então acho que é por aí. Mas Fernando, o tempo é curto, né, e a gente não tem muito tempo, a gente poderia discorrer muitas coisas, principalmente eu quero uma hora conversar mais contigo sobre a reforma tributária, que eu acho que é muito importante, Isso aí. e é uma situação importantíssima para os empreendedores. Eu quero deixar para tu fazer tuas considerações finais, quer comentar alguma questão que a gente não tenha falado. Infelizmente o nosso tempo é curtinho, mas Sim. muito proveitoso. Não, bacana, bacana, presidente. Bom, agradecer a casa, né, agradecer o espaço aqui de poder estar conversando, poder trazer algum conteúdo, poder aprender, né. Esses tempos eu estava dando uma aula sobre finanças pessoais para jovens, e aí eu falando sobre fluxo de caixa e tal, bem inicial, assim, e aí eu disse: "Bah, gurizada, legal tá aqui pra gente a gente aprende com vocês". Mas é gurizada de 14, 15, 16 anos. "Ah, Uhum. ô prof, tu aprende com a gente?" Claro, a gente está sempre aprendendo, né, a gente está sempre evoluindo, né. Então, poder agradecer essa oportunidade, eu acredito muito em ecossistemas, né, acho que a gente não cresce sozinho, a gente não faz coisas sozinhas, né. E o empreendedor por si só, às vezes, ele é um bicho um pouco esquisito, né, e solitário, que ele tá lá na empresa dele, e por mais que ele tenha clientes, fornecedores e funcionários, o pensar dele é solitário, não tem com quem dividir, né. E a casa, a CDL, as outras entidades, enfim, esse ecossistema, né, de associativismo, ele permite essa troca, por isso que é importante. Então, quem está assistindo a gente aqui e não é associado, por favor, não vou dizer que está perdendo tempo, está perdendo dinheiro, né, presidente? Perdendo dinheiro. Está perdendo dinheiro, certo? Muito obrigado então, fico à disposição. Muito obrigado, Fernando. Obrigado a você que nos assiste também. Quero fazer um convite especial. Esteja conosco aqui também, aprendendo, trazendo o seu conhecimento, levando outro conhecimento, porque isso é uma troca, como nós falamos aqui. E também curta, compartilhe esses conteúdos, porque dentro dessa ideia do associativismo, de um ajudar o outro, sempre é importante a gente ter o engajamento de mais pessoas nesse conteúdo. Isso vai ajudar a CDL, vai ajudar Campo Bom a prosperar cada vez mais. Muito obrigado.